E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E o propósito do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre Chainsaw Man e como é que a gente entende sobre essa série. Eu sei que ela tem muitos haters aqui que acham que é só pela violência e animação que a galera vê. Mas eu tô aqui pra mostrar um outro ponto, um outro lado dessa moeda, né? Que ela não é tudo, ela não é só isso. Ela tem uma narrativa, ela tem uns temas importantes. Ela traz conteúdo de verdade pro espectador. Mas isso é tudo uma estrutura narrativa calculada. Isso aqui é tudo pensado pelo autor, ou pelo menos é o que eu acredito, e eu vou explicar aqui pra vocês o porquê disso. E também eu acho que é melhor falar só da primeira temporada do filme, eu não vou entrar no mangá, porque eu sei que muita gente não leu, e eu não quero dar esses spoilers pra ninguém. Então vamos lá, né? Como é que a gente é introduzido pro Denji? Como é que a história introduz a gente pro nosso protagonista? A gente já vê direto que é algo muito violento, ele tem uma vida miserável, tem milhares de dívidas com a máfia, ele tem um trabalho praticamente escravo. E a gente já vê logo a transformação dele com a Pokita, enfim. Que já introduz que esse anime é bem brutalista. Ele não tem medo de sangue, de morte, etc. E que, na verdade, a gente também não tá vendo um protagonista heróico, né? Ele tem suas próprias ambições, que são muito básicas, e não são nem um pouco idealizadas, né? Tudo que ele quer é afeto, é tocar em peito, conseguir conectar com outras pessoas. Então aqui a gente já vê migalhas de uns temas de materialismo emocional, uma desumanização das pessoas e dos personagens. E quando a gente é introduzido a máquina, a gente já vê que ela traz esse afeto pra ele, mas é puramente transacional, né? Não é algo que ela tá dando pela livre e espontânea vontade dela porque ela gosta do Denji. É porque ela quer algo em troca. Então a gente tá vendo isso aqui praticamente como se fosse uma moeda. E aqui a gente vai pro nosso primeiro arco, né, o Public Safety Arc, que é onde a gente é introduzido ao mundo, praticamente. A gente entende como é que os demônios são feitos, são poderosos, como é que eles ganham mais poderes. A gente vê muito sobre a burocracia desses caçadores, desses demônios e dessa estrutura toda de poder. E a gente aqui já vê uma pegada louca do Fujimoto, né, que é esse humor maluco que o Denji quer tocar em peito, ele faria qualquer coisa por isso. Mas também tem um horror, assim, que muita gente vai morrendo, os demônios são grotescos. E também tem uma pegada bem mais shonen clássica, né? A gente vê que tem um demônio que eles têm que combater, eles se juntam em equipe, combatem esse demônio, ganham dele, etc. E aqui a gente consegue ver uns personagens novos, né? A gente conhece um pouquinho mais a Máquina, a gente vê que ela, por mais que ela pareça ser do bem, a gente já vê que tem algo um pouco diferente dela pelo jeito que ela interage com o Denji. A gente já conhece o Aki, que parece que é aquele herói que tá no fim da carreira, que já teve a transformação trágica, né? Ele tinha a idealização dele do que ele queria ser, mas ele rapidamente vira trágico porque ele perde a família pro demônio da arma. E também, pra contradizer um pouquinho isso, tem a Power, né? Que quem ela é? Ela é praticamente uma criança no corpo de uma adulta, né? Ela é muito infantil, muito egoísta, mas também é muito marcada pelo próprio trauma dela. E aí já vamos reforçando, né, os temas de poder, submissão, afeto, etc. Então quando a gente vai pro nosso primeiro mini arco aqui, que é eles combatendo o demônio da eternidade, a gente vê que o Denji tem uma moralidade muito frágil, né? Ele não tá lutando contra aquele cara pra salvar todo mundo e porque ele quer o bem de todo mundo, não. A gente vê que ele tem os próprios desejos pessoais dele. Ele não tá lutando pelo bem de todos, ele não é um protagonista heróico. E ele mostra como ele é realmente muito perigoso exatamente por causa disso, porque como ele não tá lutando exatamente por outra pessoa, mas simplesmente pelas próprias ambições básicas, ele tem uma motivação muito individualista e uma resiliência absurda, né? A gente vê ele lutando contra o demônio por, sei lá, 3 dias, tipo, que porra é essa, tá ligado? Imagina você ficar 3 dias só comendo sangue e carne de demônio e só matando esse filho da puta, serrando esse filho da puta ao meio, tá ligado? Gritando, assim, enquanto tá todo mundo lá em cima dormindo no quarto com medo, fumando cigarro, assim. Tipo, que porra é essa? Você vê que essa porra aqui é bem louca. E aí aqui que a gente percebe quão importante é esse medo que as pessoas sentem, porque quanto mais medo, mais gasolina você dá pro demônio. E até agora a gente tava numa construção narrativa bem shonen clássica. A gente tava acompanhando, tava um ritmo mais lento, já tava aqui em 7, 8 episódios, onde tinha um demônio, eles matavam ele, tinha uma missão pequena aqui, uma missão pequena ali, e a gente ia construindo em cima disso, uma construção bem normal, bem linear. Mas quando chega o demônio da katana é onde tudo muda. Acho que é episódio 8, e aqui a gente tem nossa primeira morte grande da série, que é da Himeno, né? Uma personagem que tudo que ela queria poder conectar num mundo onde ninguém é capaz de retribuir essa conexão com ela, né? Porque morte é muito normal, as pessoas são muito utilitaristas, né? É puramente utilidade o humano ali.
As pessoas morrem, mas ninguém liga muito para isso. A gente vê o Aki ficando ainda cada vez mais autodestrutivo, né? Ainda mais com essa morte. Você vai ver isso muito também no filme, quando ele até toca o anjo para conseguir salvar ele, mesmo sabendo que ele vai perder meses e anos de vida. E algo muito importante pro nosso protagonista, que apesar de toda essa morte, você vê que ele não consegue lidar com o luto de forma correta, né? Ele não chora, ele não fica emocionado. E a gente consegue entender isso por causa da infância dele. Ele viveu sempre sozinho, num contexto de escravo, tendo que trabalhar pra máfia, sem conexão humana, comendo literalmente lixo. E óbvio que ele vai ter esse desaparelhamento emocional, digamos assim. Ele não tá acostumado a ter uma conexão com outra pessoa e ter medo de perder essa pessoa. E nunca teve essa pessoa em primeiro lugar. Então o Fujimoto aqui já mostra que qualquer um pode morrer a qualquer momento. Os laços são frágeis, o mundo não liga muito pra você. Mas ele sempre mantém um humor embutido na história. Agora, você pode achar que o humor, talvez um espectador mais novo, digamos assim. E o que eu, quando eu digo isso? Quando no final eles ganham o demônio da katana, a última coisa que eles fazem é chutar a porra do saco desse filho da puta, tá ligado? Tipo, várias vezes, assim. Então, tipo, ele tem esse surrealismo também na história, que eu acho muito interessante. E, além de ser muito interessante, é algo de fato engraçado. Você não precisa rir, mas você vê que é algo ridículo. Isso chama a atenção das pessoas. E aí a gente chega no filme, né? E o filme, ele praticamente muda tudo. Com uma narrativa muito mais calma, muda o ritmo inteiro. É tipo um romance meio juvenil, assim. Mas ele faz tudo isso literalmente com uma armadilha pra quebrar você depois, porque o Fujimoto é um filho da puta. Repete comigo, o Fujimoto é um filho da puta. Porque que absurdo é esse filme. A gente tem a Rezi, né, que é praticamente um espelho do Denji, só que do outro lado da moeda, ela tá trabalhando pro governo russo. E a gente vê que de fato eles criam uma relação. Um momento que eu acho que é perfeito pra isso é quando eles estão na cabine. Quando o Denji tá dentro da cabine e a Rezi entra lá, ela ia matar ele naquele momento. Mas quando ele puxa aquela flor de dentro dele e mostra pra ela, pra tentar alegrar ela, quando ela tava chorando, ela percebe, tipo, cara, esse cara não é um cara perigoso. Ele é simplesmente um bobão, tá ligado? Esse cara é tipo um idiota. E aí é quando ela decide, pelo menos é o que eu entendo, que é ali, naquele momento ali, que ela decide ficar mais próxima dele, antes de só ir lá e matar e roubar o coração dele, porque seria muito mais fácil pra ela. A gente vê aqui que tem temas de liberdade, né? A história do rato. A gente vê aqui também uma outra analogia, que é a teia, aquela aranha, aquele painel da aranha, né? Quem é a aranha ali? A aranha é a Rez e o Denji é o inseto? Ou talvez a aranha seja a Makima e o Denji seja o inseto que tá atraindo as outras pessoas. A gente não... Tem muitas coisas que você pode entender naquela cena, naquele simbolismo. A gente vê, né, toda essa violência romântica, a Rez beija ele, morde a língua, explode, fala que gosta dele no meio da luta, ele acredita. Tipo, tem todo um humor maluco na série. E esse é tudo intencional. Porque eles estão sempre mostrando pra gente que o Denji acredita em carinho, tá lutando pela conexão, mas o mundo acredita em utilidade, né? Isso aqui vai preparar vocês pro futuro, né? Porque isso aqui só vai piorar, acredita em mim, o mangá é sinistro. E aí a gente chega aqui, né? Qual o significado disso tudo? Ele tem uma mensagem por trás disso? Ou é só porradaria e humor? Eu espero que até agora você percebeu que não é só porradaria e humor. Por mais que isso seja um ponto principal pra venda da história. Obviamente, você não vai conseguir vender uma história pra um público de 14, 16, 18, 20 anos, seja lá qual seja a idade, mas o público-alvo é o homem mais novo, é o homem jovem, sem você ter algo por trás que faça ele querer ver o primeiro episódio. Mas a gente tem motivos recorrentes na história, né? A gente tem essa função do corpo do humano simplesmente para utilidade, né? Como máquina, ele é muito substituível. A gente vê principalmente aqui como o afeto é usado como forma de controle, é uma moeda de troca, não é uma conexão humana de verdade. Não é algo puro que tá vindo do coração da máquina sair com o Denji no encontro no cinema, não. Ela sempre faz isso com ele pra conseguir que ele faça o trabalho dele de forma melhor, que ele lute por ela. A gente também tem, obviamente, a ingenuidade, né, do Denji. Ele acredita em todo mundo, muita facilidade de conectar com as pessoas, porque ele não sabe como distinguir do que é verdade, o que é mentira, de quando ele tá sendo manipulado. E, obviamente, aqui a gente tem essa construção narrativa louca, né, que é tipo um triturador, assim. A história tá indo num pace normal, aí do nada todo mundo morre, aí do nada vira humor, aí do nada vira brutalidade, você nunca sabe o que vai acontecer. Eu, particularmente, não sou tão fã disso, mas é algo que muitos fãs de Chainsaw Man amam e talvez você ame também. E alguns de vocês podem estar pensando, tipo, cara, eu não acredito nisso. Eu acho que o autor simplesmente fez uma história de humor, brutalidade, e você tá inventando coisas, tá tirando coisas que ele não quis botar ali. Mas aí é que a gente entra em teoria da literatura, né? Eu não sou um profissional, eu não estudei literatura, mas isso aqui é algo que acho que todo mundo que vê filme, lê livro, meio que entende.
A obra, ela vive separada do autor ou não? Ela é algo próprio ou ela é algo simplesmente derivado do autor? Agora, o que eu quero dizer com isso? Tudo que o autor coloca ali é intencional? Então, por exemplo, pegar o arco da Resin, né? A gente tem alguns temas, tipo, tem uma crítica militar muito forte, comentários sobre abandono estatal, metáforas de exploração emocional, etc, etc, etc. O Fujimoto planejou todos esses temas e todos esses assuntos? As repetições, os símbolos, essas consequências narrativas que acontecem repetidamente na história já te dão embasamento para você acreditar nelas, mesmo que o autor não tenha colocado ela lá, mesmo sem a intenção pessoal dele. Né? Você tá lendo o que o Fujimoto quis dizer ou você tá lendo o que a obra tá te contando por conta própria? Qual deles você acha mais verdadeiro? Porque eu acredito que a obra existe por conta própria. Mesmo que o Fujimoto não queria ter colocado o X tema lá, só do fato de ter repetido as ocorrências disso na história, o leitor pode analisar isso como um outro tema. É simples. Não precisa nem estar no subconsciente do autor. Óbvio que você não pode inventar um tema, porque você não pode tirar algo do cu. Mas se você tem embasamento disso na história, isso acontece diversas vezes, tem simbolismos atrás disso, mesmo que o autor não fale explicitamente, eu coloquei isso lá, não é errado você dizer que isso dele tá lá. Então assim, meio que tem 3 posições quando você chega nessa pergunta que eu tô te fazendo. Ou você é intencionalista, então você só vai acreditar em tudo que o autor falar e entender. Se o autor colocar algo que ele não pensou previamente na história, você não vai acreditar naquilo, porque você acredita explicitamente na cabeça do autor, no que ele queria passar como mensagem. Também tem o que a gente chama de morte do autor, né? Que é você acredita simplesmente na obra, você não liga muito pro que o autor tá pensando, você tá lendo a obra e você não liga se a mensagem do autor era essa, mas se você entendeu outra coisa, você vai acreditar nessa outra coisa porque é o que a obra tá te dizendo. E aí tem meio que uma terceira posição, que é onde eu acho que eu meio que me encaixo. Óbvio que você acredita nas mensagens que o autor tá querendo te passar, mas também você acredita na obra como uma coisa própria, né? Como uma entidade própria. Se você tem ocorrências repetidas disso na história, você vai acreditar nisso, você vai analisar isso. E é aqui que eu acho que Chainsaw Man entra. Você tá vendo diversas vezes diversos simbolismos, diversos temas, muitas e muitas vezes. Não tem como você falar que isso daqui não é algo essencial pra história, que é algo que agrega pra ela, que é algo que eu tô inventando aqui. Se fosse algo que eu vi uma vez e eu tô supondo algo, tudo bem. Mas a gente é mostrado repetidas vezes diversas coisas. Então, se você é um hater de Chainsaw Man, tudo bem, não ligo. Isso é tudo subjetivo. O gosto é subjetivo, se você gosta de algo ou não. O que não é subjetivo é você falar que Chainsaw Man é simplesmente luta, humor, qualquer merda que você quiser que seja. Você não precisa basear a sua opinião em algo objetivo, mas você precisa entender a objetividade da arte também, não é tudo subjetivo. Tem coisas que são objetivas. E você falar que Chainsaw Man é simplesmente luta e humor, você tá sendo intelectualmente obtuso. Porque não é, desculpa. Mas é isso aqui, tô falando pra caralho já, não era pra ser um vídeo longo. Curto pra caralho Chainsaw Man, é um dos meus animes preferidos. Mas é isso, pessoal, como sempre, valeu, abraço.